Chefe da Casa Civil, o senador piauiense Ciro Nogueira, se manifestou sobre a presença dele como chefe de Estado, um líder do Estado, ministro da Casa Civil, na posse de Lula. A gente já tinha tido a informação de que Bolsonaro não vai passar faixa para o novo presidente. E o ministro Ciro disse que também não vai participar desta solenidade de posse de Lula. E foi adiante, disse que vai apoiar o presidente Bolsonaro em 2026. Abre aspas para Ciro Nogueira: não vou à posse de Lula. Vou ficar os 4 anos na oposição e quero ser um dos coordenadores da volta de Bolsonaro à presidência. O Progressistas vai apoiá-lo em 2026. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil. Vai ficar no sol, Cíntia. Pela primeira vez na vida dele. Vai ser a estreia dele como oposição, há sempre uma primeira vez na vida. Desde 1994, quando foi a primeira eleição dele para deputado federal, ele sempre esteve ao lado de governos. A primeira eleição dele foi para... Ele era do PFL na época, eu sei disso porque está saindo da minha coluna amanhã, exatamente esse perfil do Ciro, sempre de situação. Então, em todos os momentos da vida dele, ele esteve na situação, atrelado ao poder. E depois, com a ascensão dele para o Progressistas, depois o Centrão não é oposição, o DNA do Centrão é governo, é poder, é Planalto Central, é girando, é como se fosse, é uma órbita, tá? Fica girando em torno do Planalto Central, não tem como alguém ser do Centrão e dizer que é oposição. Vai ser a primeira vez, eu quero ver. Eu lembro que a gente tinha essa discussão no Jogo do Poder, Amadeu, sobre o Centrão no governo Lula, como é que vai ser. E nós chegamos naquela época ao entendimento de que será um aliado, mas com novos personagens, com novos nomes à frente. Ciro Nogueira, pelo visto, está fora desse álbum aí da aliança Centrão e Lula. Eu acho assim, há no Brasil partidos que têm vocação do parlamento. Não é uma expressão boa? Você, é a vocação Amadeu. para o parlamento. Então, o que é interessante para esses partidos? Aí eu estou falando aqui MDB, Progressistas, PSD do Kassab agora, de Dado, é fazer bancadas e participar do governo. Não interessa quem esteja à frente, mas não são partidos vocacionados para disputar a presidência. Então, quem é que sempre disputou? PSDB com PT, PDT, sempre foi assim, tentou e tal, mas o MDB aqui e acolá se demonstrou assim, né, de buscar, mas depois logo sossegou o apito. Isso ocorre nos legislativos Brasil afora. O MDB é uma grande federação, tanto que o MDB de São Paulo para lá é francamente bolsonarista. Aqui no Nordeste é francamente lulista, independente de quem fosse ganhar a eleição. Mas, no fim, o que ganhasse, a maior parte iria apoiar o governo. Então, é assim, eu acho o Progressistas é um partido que assim, cresceu vocacionado para ocupar espaços no parlamento e nos governos. Se o senador Ciro, também acho 4 anos, pode botar a frase dele aí de novo. 4 anos é muito tempo. 4 anos é muito tempo para projetar. Na política, uma noite é uma eternidade. Já dizia Magalhães Pinto, na política uma noite é uma eternidade. Então imagine 4 anos. Não dá assim para você cravar certinho isso. Mas e outros personagens estarão mais no centro. Arthur Lira já está fazendo isso, né? E não será realmente o senador Ciro a fazer a interface. Mas o Progressistas na base, todo na base do governo não, mas a maioria sim. E ele diz aqui na frase que ele, claro, estará com o Bolsonaro e que o Progressistas, um partido, vai apoiá-lo, ou seja, com essa frase ele projeta que em 2026 ele vai estar ainda mandando no Progressistas e que quem for do Progressistas
apoiar o governo Lula, saiba que em 2026 vai voltar para Bolsonaro. É uma projeção bem... arriscadíssima. E arriscadíssima por uma questão também, Ananias, que aqui é uma teoria, uma análise minha, que eu não acredito que Jair Bolsonaro seguirá sendo essa potência que ele hoje é até 2026. Como o Amadeu falou, se tem surgimento de personagens no Progressistas, haverá surgimento de novos personagens no próprio PL, novos protagonistas. E eu não, assim, o senador Ciro é um enxadrista que chama, que faz ali as articulações, estrategista. Nesse ponto aí, como o Amadeu disse, 4 anos é muito tempo para prever. Eu acredito que pelo atual comportamento político do presidente Bolsonaro, ele não se mantenha como essa liderança, Agora... desse grupo político. Não, eu acho que outros nomes vão surgir aí, não que ele vá se apagar. O bolsonarismo e Bolsonaro é uma força política que a gente não pode subestimar de forma alguma, mas talvez o senador Ciro vai estar com o bolsonarismo. Sim. Mas não com o Bolsonaro. Data vênia, a extrema-direita veio para ficar. Sim, agora eu acredito que você... A extrema-direita veio para ficar. Sim. Você não vai dizer que na outra eleição vai ser aquele negócio de PT com PSDB ou não sei quem, da direita liberal. Não. Essa força bem aqui da extrema-direita, ela veio e ela vai permanecer. Por quê? Porque é no mundo. Sim. Não é só no Brasil. E aí eu lembraria dos Estados Unidos. Não é só no Brasil. Sim. Onde essa extrema-direita persiste e está mudando o personagem. O Trump já não tem mais a força de antes. As caras, agora, Talvez aqui, como eu falei, ele vai estar com o bolsonarismo, que como o Amadeu está dizendo, sim, representa vai ser essa força que não vai desaparecer, mas talvez o líder não seja Bolsonaro. E você falou em comportamento, Kátia, e um comportamento do presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção hoje, Cíntia, foi numa cerimônia com militares. Exatamente, o presidente que tem feito poucas aparições, ele foi numa cerimônia, isso chamou muita atenção e ele chorou. Tem um vídeo aí, inclusive, que o momento em que aparece o Bolsonaro chorando, né? O presidente, a gente vai ver já aí na sequência da foto, um momento em que foi as lágrimas. E sabe, Ananias, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, sobre o comportamento do Bolsonaro. Eu defendo que esse assunto do comportamento, a forma como ele está se posicionando, a postura que ele tem adotado desde que ele perdeu as eleições, isso precisa ser falado, isso precisa ser levado muito a sério. E eu me lembrei que tem um samba, que eu até peguei a letra aqui que eu não vou saber decorado, que é aquele que diz assim: chorei, não procurei esconder, todos viram. Fingiram, pena de mim não precisava. Esse samba é o mesmo que lá embaixo diz assim: reconhece a queda e não desanima. O Bolsonaro, ele está com uma nova estratégia de marketing. Ele começou aquele momento da exposição de tudo de errado que aconteceu. Hoje, por exemplo, o grupo de transição... Que vai aumentar, né, que vai aumentar muito, vai porque os relatórios muito. não estão sendo divulgados, porque foi pedido o sigilo. Todas as pessoas que estão no grupo de transição, elas assinaram um documento de sigilo, né, de não divulgar. Quando isso começar a ser divulgado, o Bolsonaro vai se tornar o quê? Aquela pessoa inapta para o cargo, que ele vem demonstrando, né, com a sua postura, com o seu comportamento antidemocrático, não civilizado, desde que perdeu as eleições, compactuando com as manifestações golpistas a partir do momento em que ele não dá um basta nelas e não reconhecendo a derrota de uma forma que deve ser reconhecida. Como que você reconhece a derrota? Você deixa o governo fazer a transição de uma maneira tranquila, sabe? Aí o filho vai e posta a foto supostamente de uma perna do presidente com a ferida, erisipela, né? Uma ferida. Então, o que eles estão querendo? Como eles sempre trabalharam? A cortina de fumaça. Não, ele não é inapto, ele não é corrupto nesse momento, ele é a vítima.
Mas vítima de quê? Gente, o Brasil teve quase 700 mil pessoas que morreram de Covid-19. A gente viu alguma lágrima do presidente? Cada um de nós aqui viu uma enfermeira chorando. Viu ou entrevistou algum médico emocionado porque não tinha máscara, porque não tinha luva, porque saco plástico as pessoas eram colocadas dentro dos cadáveres. A gente viu todo tipo de gente chorar, os caminhões. Portas dos hospitais. Vocês viram alguém do governo Bolsonaro derramar uma lágrima? Porque não é só o Bolsonaro. Nem um ministro, nem uma pessoa ligada, nem um parlamentar, ninguém nunca derramou uma lágrima. Ao longo desses últimos 4 anos, quantas tragédias o Brasil teve? Aquelas cenas dos cemitérios, aquelas quantidades de covas sendo cavadas assim... Pelo contrário, foi motivo de deboche. E eu acho que essa falta de humanidade do Bolsonaro é uma falta de humanidade, isso é dele, né? Isso é dele, não dá para você mudar. E essa lágrima dele diz respeito ao problema dele pessoal, né? O Aristóteles dizia que a política é o quê? A política é o bem comum, é a busca do bem comum. O Bolsonaro nem é político, nem é administrador, porque ele nunca pensou no bem comum, ele só pensa no bem dele. Se ele está bem, se ele está feliz, se ele não está feliz. Quantas manifestações, Kátia, ele falou ao longo desses 4 anos que estava cansado, que não aguentava mais, que podia estar... que era difícil. Podia estar, era pescando, era andando de jet ski. Ele foi cobrado a visitar uma família que nunca foi. Por conta não da sou Covid. coveiro, né? Não vamos sou parar coveiro, de mimimi. vamos parar de mimimi, imitando gente que... Então, sinceramente, eu acho que o que a gente precisa fazer é entender esse processo todo como uma pessoa totalmente inadequada para o cargo de presidente da República. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, inclusive fez uma postagem sobre essa cena, dizendo que agora Bolsonaro é livre e pode demonstrar como ele é. Mas temos a postagem, está aqui, olha. Estratégia. Ciro Nogueira, durante 4 anos tentaram desumanizar o presidente Bolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem, sensibilidade, simplicidade e humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é. Eu não vi, Ananias, essa sensibilidade do presidente quando ele falava, por exemplo, que não via fome no Brasil. E basta a gente ir nas ruas do centro de qualquer cidade de médio e grande porte, que nós observamos que há sim fome no Brasil, há pessoas em situação de vulnerabilidade e houve sim uma piora nos últimos 4 anos. Então, por que ele não mostrou essa sensibilidade? Porque ele está livre agora para mostrá-la e antes não mostrou ela. Quem tirou? Eu fico com as palavras do Ciro Nogueira, que foi a pessoa que, antes de todo mundo, ele já definiu que era o Bolsonaro, um fascista. A primeira pessoa que chamou o Bolsonaro de fascista foi o Ciro Nogueira, numa entrevista para o Amadeu Campos, que é replicada ad eterno. Não, né? É a resposta que os internautas mais dão toda e qualquer manifestação do senador Ciro. Agora, e tem outra coisa, Cíntia, você falou aí dos relatórios. Na semana passada, o presidente eleito Lula concedeu uma entrevista, falou sobre isso, ele foi questionado por que esse sigilo. E ele disse que o sigilo não significava conivência. Até porque, pela lei, quem está chegando agora, se encontrou irregularidades, tem que denunciar. Né? E outra coisa, então, não adianta assim, eles denunciarem, porque eles vão jogar uma carta antes do tempo. De nada adianta a equipe do Lula denunciar durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro. Amadeu, agora me chama a atenção o fato do ministro Ciro Nogueira, mais uma vez, aparecer, reafirmando, chancelando, assinando as posturas, as posições do presidente eleito Jair Bolsonaro. E você disse no comentário anterior que, olha, a direita, a extrema-direita vão continuar durante muito tempo. Ao implodir a ponte com um entendimento com Lula, com o atual governo, com a esquerda, com o PT, a partir do seu tweet, onde ele disse que estará com o Bolsonaro até 2023. Todos os movimentos do senador Ciro, todos eles, desde aquele dia aqui mesmo, quando o Bolsonaro veio aqui, que ele disse, estou com o meu capitão até o... Sim. Não foi? Uhum. Todos os movimentos, no comício do Centro de Convenções. Sim. Centro de Convenções, não, do Atlantic City. Isso. Quando o Bolsonaro veio, foi o Bolsonaro que veio? Foi, ele veio. Ele veio. Pronto. Foi aí, ele disse, estou com o meu capitão até o fim, não foi?
A Michele. A Michele veio. E depois o Bolsonaro veio. Veio logo em E ele seguida. disse, eu estou com o meu capitão até o fim, não foi? Sim. Sim. Pronto. Todos os movimentos do senador Ciro, eles demonstram assim, que a opção dele e do grupo dele no Progressistas, porque aí você tem que ver que tem um grupo lá dentro. Tem Heinz no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, são muitos. E talvez esteja aí, inclusive, o olhar do senador Ciro para a presidência do partido, que ele é o mais importante para ele. Mais importante do que qualquer coisa nesse momento é ele se manter na presidência de um partido que tem 40 deputados, 40 agora? Isso. Não sei, eram 40 deputados. Então, vamos prestar atenção no movimento político dele, que é de se manter fiel e ligado a este grupo que, repito, olha só o movimento mundial. Como era Le Pen, como é o nome? Jean-Marie Le Pen. Já foi, mas agora tem a filha dele, na França. Marie Le Pen, que quase foi eleita. Que é, assim, é um pouco mais moldada, com um pouco mais de jogo de cintura, mas é extrema-direita. Estados Unidos, talvez o Trump saia de cena agora, mas tem outros, como o DeSantis agora. O DeSantis, que é um pouco mais jogo de cintura, mas é extrema-direita. Enfim, no mundo todo, esse movimento da alt-right, como eles chamam, que nega a ciência, que cultua os valores do passado ideal que nunca existiu. Nacionalismo. O nacionalismo, assim, o cristão de Deus acima de tudo, não sei mais o quê, e da bandeira, essas coisas todas, está no receituário da alt-right. E assim como o Bolsonaro foi a figura que centralizou, fez o amálgama disso, mas isso existe por si só, independente do Bolsonaro, e vai continuar existindo, mesmo sem o seu líder maior. É orgânico e vai continuar. Quanto mais o Bolsonaro se enfraquece, mais precisa de alguém para ser esse líder da oposição, que não existe, né, no momento. Líder dessa massa. Dessa massa que está aí e existe. E é grande. E Ciro Nogueira está dialogando com ela. Exatamente. Ele está dialogando com 47 deputados. Então ele está ali, o Ciro Nogueira dialoga com esta massa. Aqui no Piauí, talvez não seja legal para ele, não Projeto nacional. Mas nacionalmente sim. E mais, o comando do partido, repito, ele mira se manter no comando do partido. E esse discurso casa com grandes lideranças que os progressistas têm. É um partido forte no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. Aonde, justamente, é a força dessa alt-right. E tem só uma última coisa também, Kátia, só para complementar. O governo ainda está em campo, né? A bola ainda está rolando. Se você olhar o Diário Oficial da União, teve muitas nomeações de lugares estratégicos ligados à presidência da República que foram feitas pelo ministro da Casa Civil, logo após o resultado das eleições. E fazendo assim... A bola está no campo ainda. E continua, você vê que tantos quantos assessores do ministro da Justiça, da Polícia Federal, estão tudo buscando lugares fora do Brasil, justamente porque sabem de pontas soltas que estão aí dentro de Ministério de PF e de outros lugares. E alguns que são mandatos, né? Tem alguns postos que são mandatos, então não pode ser tirado. Não vai ser tirado. Vão transpor o governo, vão estar também no governo Lula. Olha, agora...